iniciar a gravação. Então, a partir de agora está sendo gravado, tá legal? Então, como eu estava falando, o nosso curso é de elementos de máquinas, está dividido em 6 semanas. Vamos ter um trabalho em grupo, vocês podem ir pensando aí, aula que vem, que eu vou ter uma noção de quantos alunos mais ou menos tem na sala, a gente vê se vai ser grupo de 3, 4, 5, mas vai ser basicamente isso. Na quarta semana, quero que vocês entreguem um trabalhinho pegando algum dos elementos de máquinas que a gente estudou e façam uma apresentação. Eu vou colocar as regras lá, quantos slides, mas nada, só que vocês peguem, expliquem e demonstrem. Não precisa apresentar, tá? Vai ser um trabalho para mandar, mas em PowerPoint, assim, no sentido de apresentação, para eu olhar aqui depois. E vai ter na quinta semana uma avaliação, uma provinha bem tranquila também, abordando tudo que a gente vai falar aqui nas aulas. É óbvio que ali no Moodle tem conteúdo a mais, então é bom assistir ou rever as aulas para saber exatamente o que está sendo trabalhado e o que, claro, que vai cair na avaliação, o que está sendo explicado na aula, né? Não vai cair nada que não tenha sido dito para complicar a vida de vocês. Então, para começar, vamos começar aí, não sei se vocês têm muita noção. Quando a gente fala de elementos de máquinas, a gente diretamente cai numa visão reducionista da ciência. Por quê? O que é uma visão reducionista, né? Essa história toda começou, vocês já devem estar careca de saber desse papo. Essa história começou lá com René Descartes, quando ele foi o primeiro cara que oficialmente, né, que registrou oficialmente um método para resolver problemas difíceis. A gente consegue resolver vários problemas fáceis do nosso dia a dia, mas de vez em quando a gente se depara com alguns problemas difíceis e ele foi o cara que falou isso. Olha só, vamos reduzir as coisas, né? Então vamos ter uma visão reducionista. Vamos pegar uma coisa grande, complexa, difícil e vamos dividir ela em várias partes pequenininhas e resolver parte por parte. E aí, resolvendo parte por parte, entendendo as pequenas partes do todo, a gente vai conseguir entender o funcionamento do todo, né, do conjunto no geral. E se a gente parar para pensar, o modelo heliocêntrico, o modelo do átomo, né, como estão representados aqui, ó, são muito parecidos e são muito voltados para isso, né? Como se a gente estuda um elemento, depois vai estudar o outro separadamente e ver como que eles estão interagindo. Então, muita gente, né, essa imagem aqui do corpo humano mecânico, ela representa bem isso, né, a visão reducionista, no sentido de que quando você tem um problema no coração, você vai no cardiologista. Quando você tem um problema nos ossos, numa articulação, você vai no ortopedista, né? Então, cada parte da medicina aí está dividida numa parte do corpo e elas estudam, são especialistas nessa parte, estudam profundamente essa parte, mas não analisam como uma forma geral o corpo humano como uma coisa complexa, toda interligada, né? Você faz essa divisão para poder entender as partes e depois tentar resolver os problemas do corpo humano. Só que, por exemplo, quando a gente chega na psicologia ou na psiquiatria, isso não é muito bem, isso não funciona muito bem, né? A gente tem aqui uma imagem ilustrando as redes neurais, e a gente não pode dividir, por exemplo, os neurônios e estudar cada neurônio separadamente e chegar a alguma conclusão sobre a função do pensamento, né? A gente precisa ter uma... Oi, pois não. Mas é que eu não sei se o senhor está esquecendo ou se realmente você não vai gravar, mas a aula não vai ser gravada, não? Ela está sendo gravada aqui pelo OBS e depois eu vou disponibilizar. Vocês querem que grave? Ah, entendi. Desculpa, porque geralmente aparece o símbolo aqui. Ah, Mas, tá. desculpa, pode Como é que eu posso continuar. fazer aqui para gravar? Pelo Google Meet, você sabe dizer? Não sei, mas eu acredito que não tenha problema, não. Tá. Acho que o importante mesmo é só gravar, só Então, queria beleza. confirmar. Tá Nós show. temos outra pessoa que utiliza, acho que esse aplicativo também, que prefere, opta por não gravar no Google Meet, que acaba saindo melhor você gravar por fora. É, Pode ser por ele mesmo. acho que melhora também a conexão e o áudio, né? Então, mas fiquem tranquilos. Obrigado pelo lembrete. Eu tô gravando aqui. Conferir mais uma vez, está gravando.
e depois eu vou disponibilizar lá para vocês. Mas obrigado. Então, pessoal, como eu estava falando aqui, então, né, isso daqui não funciona para algumas coisas, essa visão reducionista, né? Por exemplo, a gente consegue aqui prever as ondas, o clima, desculpa, a umidade, a maré, isso tudo a gente tem uma previsão muito boa, porém o clima, né, a gente não consegue prever tão bem, porque não adianta, o clima é um sistema que não funciona de acordo com a visão reducionista. A gente não adianta a gente olhar a umidade, a temperatura, a maré, o vento, e a gente não consegue ter uma previsão concreta e de muito tempo. Por exemplo, a gente sabe de amanhã, e mesmo assim ainda pode errar, mas a gente não sabe daqui a um mês o que vai acontecer. Né? E vira e mexe ainda tem uma catástrofe, alguma coisa aí ambiental que acontece e pega a gente desprevenido. Então, essa visão reducionista ela não funciona para esse tipo de ciência aqui, mas funciona muito bem para o que a gente vai usar. Então, por exemplo, a gente acabou de bater em tempo recorde, criar uma vacina utilizando o método científico e funciona, né? A gente pode ver que, de fato, a gente chega a um resultado muito bom. Aqui, né, nas ciências exatas, a gente vê aí uma coisa que é fantástica, né? Conseguir colocar uma máquina lá em órbita, funcionando e transmitindo informação, é uma coisa genial, e tudo a partir desse estudo das partes para depois construir um todo. E as ciências sociais e de educação também, né, aqui o nosso instituto, o IFE, ele também funciona assim, né? A gente divide as disciplinas, cada horário uma disciplina, como se elas não fizessem sentido todas elas juntas, né? Mas elas só fazem sentido se elas estiverem todas juntas, na verdade, mas funciona bem. A gente consegue estudar aqui uma disciplina, depois outra, e no final dos anos do curso ter uma noção boa da ciência que a gente está trabalhando. Então, aqui, né, ó, por exemplo, a gente pega aí, voltando aqui para elementos de máquinas, a gente pode ver aqui, então, que a gente tem um motor, por exemplo, e se a gente dividir ele inteiro, a gente tem aqui vários elementos de máquinas que vão ser objetos do nosso curso aí ao longo dessas 6 semanas, como se elas, né, e a gente vai estudar individualmente cada uma delas. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, vai ter uma aula sobre molas, e aí, poxa, de que serve uma mola se ela não estiver conectada a nada, né? Não serve para nada. A mola tem que estar conectada a alguma coisa para ter uma função. De que serve um parafuso se ele não estiver unindo alguma coisa, né? Então, esses elementos todos de máquinas aqui, eles só fazem sentido se eles estiverem conectados. No entanto, a gente vai dividir eles e estudar separadamente cada um deles para poder ter um resultado legal e conseguir ter aplicações que são relevantes e que realmente funcionam. Então, entrando aí de fato no conteúdo da aula 1 de elementos de máquinas, agora a gente vai começar a falar. Hoje a nossa aula é sobre fixações, tá? Elementos de fixações juntas não permanentes. Isso daí é interessante porque, olha só, esses elementos que a gente vai tratar aqui hoje, eles são elementos que não são permanentes, ou seja, a gente consegue montar e desmontar facilmente sem ter problema para isso. Por exemplo, existem elementos ou procedimentos, né, melhor dizendo, de fixação, tipo solda ou colagem, adesivagem, que não são para ser removidos, trocados e retirados o tempo todo. Então, repare que eles não estão aqui. Hoje as aulas são de juntas não permanentes, porque elas juntam e a hora que você quiser você vai lá e desmonta relativamente facilmente, né? E consegue ter o objetivo aí alcançado, que é unir duas partes ou mais, e por aí vai. E geralmente é interessante estudar as juntas não permanentes, por quê? Porque elas são as partes mais frágeis do projeto, das máquinas, no caso, né? Repara, você está com um parafuso para juntar duas coisas. Essas duas coisas são de uma máquina, como a gente falou aqui, de um motor, são duas peças caras, que vão trabalhar ali sobre carregamento mecânico, térmico ou o que for.
Se alguma coisa acontecer, seria interessante, né, que quebrasse o parafuso e não a máquina, né? Não a chapa, que é feita de um material mais caro, que tem uma tecnologia mais elevada. Então você sempre projeta, ou sempre vai ter ali o seu elemento de fixação não permanente preparado, ele vai ser a parte mais fraca do seu projeto, geralmente, né, na maioria dos casos, para, quando alguma coisa acontecer, acontecer com ele. E justamente ele é uma junta não permanente para você conseguir trocar ele rapidamente, facilmente, para poder substituir e não danificar outras partes mais caras e mais relevantes do seu processo e da sua máquina. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Quer contar alguma experiência? Quer fazer alguma colocação? Se quiser, pode falar, tá? Então, partindo aí para o parafuso, que talvez seja o, o primeiro elemento aí que todo mundo começa a estudar, que é o mais famoso que a gente começa a falar, a gente tem que ter em mente que o parafuso não é prego, tá legal, galera? Parafuso não é prego. Qual que é a diferença? Bom, a principal delas é que o parafuso tem essa parte aqui, o parafuso existe eles de várias maneiras, tá? A gente vai ver isso. E ele é rosqueado, enquanto que o prego é liso, beleza? O corpo do prego ele é todo liso e o parafuso ele é rosqueado. O parafuso tem essa parte aqui com a rosca para encaixar ou na porca ou num furo rosqueado que já vai estar pré-determinado na peça. Eles podem ter cabeça lisa, né, reta aqui, plana, ou pontiagudo, como o caso de parafuso para madeira, porque na madeira você não faz um furo antes, né? O próprio parafuso vai abrindo o furo na madeira. Então ele tem essa pontinha aqui, que a madeira é um materialzinho mais frágil. Esses parafusos aqui são para materiais metálicos, né? De ponta plana, onde o furo já está pronto, você só vai passar ele e rosquear, tá? E o prego tem sempre essa. Oi. Para madeira, a gente normalmente não usa porca, né? Não é necessário. Isso, também. O parafuso de madeira, vê aqui que ele não tem porca, tá? Obrigado, boa colocação. Ele aqui, ele não. A gente não vai precisar usar porca, porque a própria rosca e a própria madeira já vai acomodar ali e fazer essa união. No metal, não. A gente precisa dessa porca para fazer a junção, tá? Então a gente nunca mais vai chamar parafuso de prego e prego de parafuso. A gente aqui está estudando parafuso, pode até esquecer o prego só serve para madeira. Ele tem uma funcionalidade parecida com a do parafuso, mas a gente vai direto para o parafuso, que é mais interessante, tá? Então o que a gente vai destacar aqui do parafuso? Se a gente pegasse um desenho técnico, as principais partes do parafuso que a gente precisa destacar é o diâmetro maior, tá? Que vai de crista até a outra crista. É a maior parte aqui do parafuso, sem contar a cabeça. Tá legal? A cabeça não conta aqui no diâmetro do parafuso. O diâmetro menor, que seria aqui da raiz até a raiz, tá? Da rosca. E o diâmetro médio, que é o diâmetro aqui da metade, entre o diâmetro maior e o diâmetro menor, que a gente vai ver posteriormente. O passo, tá? O que é o passo? Se alguém não souber aí o que é o passo ele é o quanto que o parafuso anda na horizontal quando você dá uma volta. Então, quando você apertar uma volta nele, quanto que ele vai ter se deslocado, né, axialmente no outro plano. O ângulo de rosca, tá legal? E o chanfro. Muito bem. E aí é evidente que o material também é levado em consideração, o processo de fabricação, o tipo de rosca, a gente vai ver. Isso tudo aí é importante também, mas tem que ter em mente que esses daqui são as principais dimensões aqui a ser considerada de um parafuso. E eles podem ser classificados como parafuso passante, né? Se ele passar aqui de um lado para o outro, atravessar, não passante, se ele for. Aqui a rosca já está na própria peça e ele não atravessa, repara que não precisa de uma porca do outro lado. Ele pode ser de pressão,
quando a gente utiliza ele para exercer aqui uma força, uma pressão para segurar ou empurrar aqui algum eixo, algum outro elemento. Prisioneiro, estão vendo aqui? Prisioneiro quando ele está prendendo duas chapas aqui, no caso, com uma porca. Esse daqui não tem a porca, o não passante, o prisioneiro usa uma porca. E o de potência, quando a gente quer elevar alguma coisa ou transmitir uma velocidade ou uma força, a gente pode usar isso aqui, uma conexão de parafusos, né? E um vai juntar no outro aí e vai transmitir essa potência que está querendo ser transmitida. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar. Tem uma pessoa aqui que está querendo entrar. Então, voltando aqui, essas, tá, pessoal? Essas são as normas. Claro que parafuso tem norma, tudo tem norma para ser dimensionado, para ser feito, e vai depender de acordo com o projeto que você está usando. Então, vai ter lugar que você vai trabalhar que vai usar um projeto, vai ter um tipo de norma, vai ter lugar que vai usar outro. Vocês têm que estar atentos a isso. E, assim, o nosso objetivo aqui acho que não é ficar decorando norma e falando muito sobre ela. A norma ela é usada para você consultar quando necessário. Acho que aqui a gente vai passar, ainda mais que o tempo é curto, o panorama geral aqui dos elementos e na hora que vocês forem precisar da norma, vocês olham ela. Mas essas aqui são as principais, tá? E precisa saber que o parafuso ele pode ser dado, como é que a gente vai se referir a um parafuso? Bom, ele pode ser especificado pelo passo ou pelo, né, evidente, o diâmetro, o passo, só que o passo ele pode ser dado pelo número de roscas por polegada, tá aqui o padrão americano, ou no sistema métrico em milímetros, ou seja, quando eu falar assim, o passo de 1 milímetro, quer dizer que quando você dá uma volta no parafuso, ele anda 1 milímetro na horizontal, assim, né, nesse sentido. E o número de roscas por polegada, o padrão americano, também pode ser. Você falar 10 roscas em 1 polegada, 5 roscas em 1 polegada. Americano é tudo esquisito, tá? Os caras gostam de complicar mesmo, de ter as coisas dele diferentes. Então, se alguém não lembra, 1 polegada tem 25,4 milímetros. E se quiser converter aí, é só fazer uma regra de 3, tá? Para saber de milímetro para polegada, tem tantos milímetros, dá quantas polegadas, ou tem tantas polegadas, dá quantos milímetros. Só fazer uma regrinha de 3 com isso daqui e saber. Mas a gente vai focar aqui nos parafusos de rosca métrica, tá? São os mais utilizados aqui no Brasil, são os padrões, são os que a gente vai focar. Então, o passo é dado em milímetro e a gente vai se referir a parafuso da seguinte maneira. M, beleza? Aqui, ó, M quer dizer que é a rosca métrica, que é padrão métrico. 12 é o diâmetro do parafuso, tá legal? E por 1,75, que é o quê? É o passo dele. Então, M12 1,75 é um parafuso de diâmetro de 12 milímetros e um passo de 1,75 milímetros. E aqui a figura aqui, ó, ela representa o passo, tá legal? E a altura aqui do dente da rosca, tá? Então a gente tem diversos tipos de roscas, né? A rosca aí pode ser triangular, trapezoidal, redonda, quadrada ou dente de serra, tem outros tipos também. E e cada rosca vai ter uma função, né? Depois vocês podem consultar isso daqui para poder, de repente, se estiver fazendo algum exercício ou em alguma situação real, pode consultar para ver mais ou menos qual é a situação que cada um se enquadra. Do mesmo jeito também tem aqui diversas cabeças, né, de parafuso. Então, a cabeça de fenda é a mais barata e mais simples. É fácil de fabricar, por isso que é a mais barata. E conforme você vai complicando, né, isso daqui vai ficando mais caro. Japonês e chinês adoram isso, tá? Essas cabeças malucas aqui. Você compra um reloginho chinês, aí vai trocar a bateria, você tem que comprar a chave para abrir o reloginho chinês, porque o reloginho só abre, é um parafuso doido desse aqui, não é um parafuso de fenda ou qualquer coisa simples. E claro que conforme vai aumentando a complexidade, vai aumentando
a carga que você pode aplicar nele, a força, a aplicação, a precisão, né? Tem coisa que não pode vazar, então está trabalhando com líquido ou gás, então você vai precisar de uma coisa mais precisa, de um aperto mais detalhado. Então aqui novamente aqui falando sobre as cabeças e porcas, né? Como que depois vocês podem ler isso aí, eu vou dar uma adiantada que vocês vão ter aula daqui a pouco, para a gente poder fazer aqui um exercício para ver mais ou menos como é que funciona isso. Então é o seguinte, galera, o parafuso ele vai estar submetido a dois tipos de carregamento, axial ou de cisalhamento. Não sei se vocês já têm uma noção de resistência dos materiais, se isso já foi comentado com vocês, mas quando a gente pega aqui um parafuso, vamos olhar esse daqui, por exemplo, ele pode estar solicitado axialmente, né, quando a gente puxa ele, ou em cisalhamento, quando basicamente existe uma força aqui contrária passando por um plano, né? Seria uma força. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Caneta. Como se a gente tivesse uma força passando aqui assim, né? E uma força passando para cá. A gente já vai ver melhor ali. Esse é o cisalhamento. E quando a gente tem uma força aqui assim puxando para cá e outra para cá, seria uma solicitação axial. Que é isso que está mostrando aqui, né? Então, olha só. Nesse caso aqui, nosso parafuso está sobre uma tensão axial e o nosso exercício está pedindo para calcular o diâmetro dos parafusos que sustentarão as placas, né? Aqui, então, a gente vê, tem uma massa aqui de 2 toneladas, beleza? Suportada por um cabo e essas placas aqui seguram essa massa. E aqui você tem uma placa A com 2 parafusos e uma placa B com 4 parafusos, certo? E ele quer saber, então, qual que é o diâmetro que você precisa usar de parafuso para suportar essa carga aqui. Considerar o aço ABNT 1020 e um coeficiente de segurança de 2, ou seja, a gente vai dividir a tensão admissível por 2, tá? Se alguém não estiver entendendo o que é tensão admissível, o que é isso, me avisa. Eu não sei se vocês já tiveram contato com essa parte da matéria. Mas... a gente não teve, não. Não teve, não, né? Tá. Então, excelente. Obrigado por ter falado, que aí eu explico melhor e consigo ter uma noção de que pé que a turma tá. Tem problema, não. Então, olha só. A tensão, basicamente, é o esforço que está sendo solicitado no material ali na peça. Então, quando a gente vai... Eu vou explicar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever. A tensão, tá? A gente pode pegar ela aqui, como sendo essa letra grega sigma. Ela vai ser igual à força, é bem simples, tá? Sobre a área. Quando a gente está trabalhando com material, com fluido, ou com líquido, ou gases, a gente usa pressão. A gente usa o P aqui, tá? Quando a gente está trabalhando com sólido, que é o caso aqui do parafuso, a gente vai usar a letra de tensão, que é sigma. E isso daqui é axial, tá? Como eu falei ali anteriormente. E quando for de cisalhamento, quando a gente tiver o esforço tentando cortar o parafuso, separar o parafuso assim num plano, a gente vai usar uma parecida, só que ela é assim, ó. Ela é tal igual a Q sobre a área. Beleza? Não muda nada, só a simbologia aqui para a gente saber quando a gente está falando de uma coisa ou de outra. Beleza? Então, olha só. Depois a gente pode tirar dúvida melhor sobre isso, eu explico com maior calma. Só que agora eu vou precisar passar aqui para a gente cumprir o horário da aula. Mas depois a gente pode até fazer uma aula só sobre tensão para vocês tirarem qualquer dúvida que ficar. Então é o seguinte, pessoal. Aqui eu acho que vocês conseguem, né? Se isso aqui está dividido no meio, né? Se essa carga aqui está aplicada no meio, desculpa. Se essa carga está aplicada no meio, a gente consegue saber que é metade da carga que está indo para cada placa. Está aqui, né? A reação em A é igual à reação em B, né? Que vai ser de 10.000 newtons. Por que é 10.000 newtons? Porque 2 toneladas é 2.000 quilos,
vezes a gravidade, né? Deixa eu pegar aqui a caneta, ó. Caneta. Aqui, ó, é 2.000 quilos. Beleza? 2 toneladas é 2.000 quilos. Então, vai 1.000 quilos para cada um. Só que tem a gravidade, né? A gravidade G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então vai ser 10.000 newtons, né? 1.000 vezes 10, 10.000 newtons para cada, aqui placa. E aí a gente vai pegar aqui a tensão, né? Porque olha só o que ele está pedindo aqui, ó. Calcular o diâmetro do parafuso. Para calcular o diâmetro, a gente precisa saber a área. Para saber a área, a gente precisa saber a tensão. Então, ele vai dar a tensão aqui. Isso aqui é dado, tá? A tensão admissível é 210. E vai dividir pelo coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança, o pessoal chama de coeficiente de cagaço, coeficiente de medo. Que é o seguinte: a norma, o material diz que você pode aplicar 210 megapascal aqui de tensão nesse material. Mas aí você vai aplicar 210? Não vai, né? Porque se pousar uma mosca ali, se alguém se apoiar ali, se acontecer alguma coisa, o negócio vai falhar. Então, o que você faz? Você usa um coeficiente de segurança justamente para garantir, opa, eu vou usar aqui metade dessa tensão aqui como tensão admissível para que eu possa trabalhar com segurança, com tranquilidade. Então, ao invés de considerar os 210, a gente vai considerar 105. Beleza? Então, olha só, na placa a gente tem 10.000 newtons, beleza? Com 2 parafusos. Então, como são 2 parafusos, cada parafuso vai estar segurando aí 5.000 newtons. E a tensão admissível, ela é a força por parafuso, que é 5.000 newtons, dividido pela área. Olha aqui onde vai aparecer o diâmetro. Então, ó, vou passar a área para o lado de cá e a tensão para cá, que é o que eu tenho. Ó, 5.000 sobre A igual a 105. Então, passando a área para lá e o 105 para cá, A igual a 5.000 sobre 105, que vai dar uma área de 44,6 milímetros quadrados. E aí, como é que a gente acha o diâmetro? Bom, o diâmetro é a raiz quadrada da área, né? Quem não lembra, ó, a área, tá, é igual a π d 2 sobre 4. Tá? Então, isolando o diâmetro, passando 4 para lá, o π dividindo e tirando a raiz quadrada, a gente chega nessa fórmula aqui e vai encontrar 7,7 milímetros. Beleza? E vai fazer a mesma coisa para a placa B. Só que agora a placa B, ó, continua 10.000 newtons, só que 4 parafusos. Tá? Então, ao invés de dividir por 2, a gente vai dividir por 4. Então, qual é a força por parafuso? Bom, cada parafuso agora está suportando 2.500 newtons, porque você tem 10.000 newtons dividido por 4 parafusos. Tá? Então, usando aqui a mesma fórmula, que a tensão é a força sobre a área, só que aqui é a força por parafuso, vai ser 105 sobre 2.500, que vai dar, passando aqui a área para o outro lado e o 105 para cá, 23,8 milímetros quadrados. E aplicando a mesma equação ali da outra, ó, só para achar o diâmetro, né, que é tirando a raiz quadrada da área vezes 4 sobre π, a gente vai achar um diâmetro de 5,63 milímetros. O diâmetro para a placa B. E aí, qual o parafuso que você vai usar? Né? Então, qual que a gente utilizaria? A gente utilizaria um parafuso, olha só. Repara que a gente tem que comprar o parafuso todos iguais, né? Para não ficar fazendo cada um parafuso. Esse daqui fala que o parafuso tem que ser de 5 e pouco, 5,6 milímetros. Esse daqui fala que tem que ser de 7,7. Aí o que você vai fazer? Você vai comprar o de 5,5, 5,6? Não, né? Porque esse serve para a placa B.
Serve muito bem para a placa B, mas não serve, não atende para a placa A, olha só. A placa A necessita de um de 7,7. Então não adianta você comprar um de 5,5, nem um de 6. Você vai precisar comprar um de pelo menos 7,7. E aí, né, como a gente não tem parafuso de 7,7, você vai consultar a tabela, você vai olhar lá, vai chegar na loja, vai trocar ideia com o rapaz que vende, ele vai te falar, olha, 7,7 não tem, mas a gente vai optar pelo maior, então tem o de 8. Então você vai usar um parafuso M8. Por que M8? Porque ele é de rosca métrica, ou seja, o passo é dado em milímetros e com um diâmetro de 8 milímetros de diâmetro, né? Foi mal aí. Para poder atender às normas do nosso trabalho aí, do nosso projeto. E aqui, olha só, já é o parafuso sofrendo cisalhamento, que é o que mais, o maior número de falhas em parafusos, se a gente for olhar, quase sempre é por cisalhamento. Por quê? Porque aqui ele consegue resistir bastante, né? A tensão axial, o parafuso tem uma boa resistência. Só que muitas das vezes ele também está sendo solicitado a uma tensão de cisalhamento, que é nesse sentido aqui. E aí, olha, repara, aqui ele estava, né, a carga estava puxando ele para cá. E o parafuso estava aqui, né, preso pela porca, segurando essa placa. E essa aqui também, né, evidente, vários parafusos, como diz aqui. Agora não. Agora o parafuso está aqui. Eu tinha duas chapas, né? Vamos pensar aqui que eu tenho duas chapas, duas coisas, né? E eu quero uni-las. Tem um furo aqui no meio. Eu quero uni-las através de um parafuso. Vou passar um parafuso aqui para unir. Quando eu puxar essas chapas, o meu esforço vai ser no sentido de romper esse parafuso aqui, nesse caso aqui na horizontal. Enquanto que antes ele estava suportando uma carga que estava sendo puxada assim. Então, repara que não tem a ver com horizontal e vertical, tem a ver com o eixo do parafuso. Se a força estiver sendo feita no mesmo eixo que o parafuso, ou assim, ela é axial. Se estiver sendo feita perpendicularmente ao eixo do parafuso, ela é de cisalhamento. E a gente vai usar a mesma forma, tá? Então, olha só, a gente tem um coeficiente de segurança, sabendo aqui ó, que a tensão admissível agora é tal, não é mais sigma porque é de cisalhamento. A tensão admissível é de 200 megapascal, é a tensão que suporta o parafuso, e um coeficiente de segurança de 2. Qual é a tensão que você vai limitar ali? Bom, a gente sabe que ele aguenta até 200, mas está falando para usar um coeficiente de segurança de 2, eu vou dividir e vou trabalhar só com 100, que é para eu conseguir ter certeza que a minha peça não vai falhar. Então, olha só, a gente vai usar aqui essa fórmula, que estava ali, tal igual a Q sobre S, e tem que ser menor do que a tensão admissível. Então, a minha área, tá? Aqui está como S, mas podia ser como área. A minha área é S de superfície, tá? Ela vai ser o quê? Ela tem que ser maior ou igual ao meu carregamento dividido pela minha tensão admissível. Tá legal? Então, eu vou substituir aqui, né, a minha área, a minha superfície, ela é π d2 sobre 4, é a área de um cilindro aqui, do corpo do parafuso. Tem que ser maior ou igual ao meu carregamento dividido pela tensão admissível. Quando eu substituir isso daqui, ó, passar o 4 para lá, o π para cá e tirar a raiz quadrada, eu vou chegar nisso daqui, tá? E vou encontrar, então, aqui estou só reforçando quanto é que é a tensão admissível, tá? Que é a tensão dividido pelo coeficiente de segurança, que vai ser, então, aí a gente consegue aqui encontrar o diâmetro, né? Só passando isso daqui para cá, e agora a gente pode substituir, né? Aqui, ó, 5.000 vai entrar aqui, tá legal? 5.000, que é a carga que está sendo aplicada aí no nosso parafuso. Π a gente tem, pode aproximar por 3,14, a tensão admissível a gente achou aqui, ó,
e a gente só substitui para achar novamente aqui, ó, 7,97, tá? Não existe parafuso de 7,97, então você não vai usar o de 7 nem o de 6, vai usar o de 8, sempre maior, tá? Quando achar quebradinho assim, ó, pega o maior novamente para garantir, porque se pegar o menor, pode ocorrer falha. Se pegar o maior, está mais garantido. Agora, também pode acontecer o cisalhamento em dois planos, né? Se ao invés de eu unir duas chapas e puxar, eu tentar unir mais de uma. E aí eu vou ter mais de um plano de cisalhamento, né? Repara que antes aqui eu só tinha um plano de cisalhamento, ó, o parafuso está tentando, tá sendo solicitado nesse plano aqui. Se ele fosse romper o cisalhamento, ele romperia aqui. Enquanto que nesse caso aqui a gente tem dois planos de cisalhamento, tá? Então isso também tem que ser levado em consideração. Quando a gente for olhar o parafuso, a gente for olhar essa região aqui, ó, e essa outra aqui, cada uma delas está sujeito, né, a um esforço para cá e outro para lá. Então a gente tem que considerar também que aqui o esforço é dobrado em relação ao caso anterior. Beleza? E é isso que a gente vai fazer aqui. Ele pede qual é a... Repara que aqui a gente perguntou qual que era o diâmetro do parafuso, e agora ele dá o diâmetro de 6 milímetros e pergunta qual que é a força que você pode aplicar aqui para não romper o parafuso. Então é a mesma coisa, só que ao contrário, né? Agora, ao invés do diâmetro, a gente tem a força. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar com a tensão de 50 megapascal. Por quê? Porque a tensão máxima, né, a tensão máxima do material é de 200 e o coeficiente é de 4. Então a gente vai dividir um pelo outro, né, dividir um pelo outro, para obter aqui os 50 megapascais. E aí a nossa área, novamente, do parafuso ela é πd ao quadrado sobre 4. Substituindo aqui, né, 6 milímetros, a gente vai substituir esse 6 aqui e vai fazer as continhas para achar a nossa área. Sabendo a área, agora ó, não é mais Q sobre S. Como a gente está atuando em dois planos, a gente vai ter aqui 2Q sobre S, beleza? E 2Q sobre S, agora é só substituir. Vai substituindo aqui, ó, tensão admissível, passo o 2 para lá, né? O 2 dividindo e o S multiplicando, e a gente encontra aqui, vai fazer umas continhas, né? Vai cortar, porque o diâmetro está em milímetro ao quadrado, aqui, tá? Então vai ficar assim, 100, vai cortar esse com esse, vai ficar 100 vezes 5,31, que é a nossa área, tá legal? Dividido por 2, ó. Tensão admissível é a área dividido por 2, vezes a área dividido por 2 vai me dar o carregamento. E o carregamento é esse aqui, então é justamente isso daqui, ó, tá? Que o exercício está pedindo. Quanto que ele aguenta? Ele poderia colocar aqui uma força, ó, de até 265,5 newtons. Se passar disso daqui, o parafuso pode romper. Até isso daqui, a gente está garantido pelo nosso projeto, pelo nosso coeficiente de segurança, que o parafuso não vai romper. Beleza? Então, se vocês não tiverem alguma dúvida, eu sei que talvez tenha sido coisa muito nova para vocês, a gente pode tirar dúvida depois no chat de dúvidas, no horário de dúvidas. E vou pedir para vocês também que tentem se apegar aqui mais à parte, entender os processos e não ficar fazendo conta atrás de conta, tá? O que está por trás disso, que a gente está debatendo aqui, é mais importante às vezes do que saber fazer uma conta. Mas saber fazer conta também é importante para a gente poder, no momento ali de situação, tomar uma decisão sem ser no escuro. Então eu vou passar aqui rapidamente, sei que o horário está apertado, só para a gente falar aqui dos outros elementos, tá? O rebite também é utilizado muito parecido com parafuso, tá? E não confundir rebite com arrebite. Tá legal, pessoal?
O rebite é um elemento de máquina que a gente usa para unir, né, duas placas, para unir coisas. E o arrebite é coisa que caminhoneiro toma para ficar dirigindo aí doidão pela estrada. Então, não confundir aí. Mas o rebite, ele é tipo parafuso, só que ele não é rosqueado. Você tem processos para tirar e para colocar, né? E ele é mais barato e ele é utilizado para projetos que você não quer toda hora ficar trocando. Eventualmente você pode querer trocar, mas não tanto quanto o parafuso. Então ele é bastante usado aqui em chão de ônibus, por exemplo. Ó. Chão de ônibus, vocês podem pegar um ônibus aí, vocês vão ver que ele é todo rebitado. Fuselagem de avião, tá legal? Casco de navio, vai usar rebite. E aqui uma imagem ilustrando aí o processo de rebitagem. A gente já falou disso, aqui são os métodos para tirar e para colocar. Então, quer dizer, nesse caso aqui, para colocar, né, você tem o método manual, você vai com martelo e contra-estampo, né, e repuxador, você consegue colocar lá o rebite, mas isso aqui não é muito indicado, é um método mais antigo, né? E os melhores são realmente através dessa pistola pneumática, rebitadeira pneumática. Você vai ali, só aperta um botão e ela, através de ar comprimido, faz esse trabalho aí de exercer a força e apertar o rebite aqui, uma parte contra a outra, e ele ficar rebitado. O problema é que para tirar o rebite, né, você vai ter que usar ou uma talhadeira, ou uma esmerilhadeira, ou uma broca. Ou seja, você vai ter que quebrar o rebite. Você não consegue desmontar, como no caso do parafuso, só tirar a porca e, e remontar. Você vai precisar, de fato, quebrar o rebite e recolocar novamente. Outro rebite, se precisar rebitar. Então, aqui tem alguma... Oi? Tem umas dúvidas no chat. Não sei se você vai tirar em outro momento, mas tem umas dúvidas lá. Ah, obrigado. Olha só. Não, nesse momento eu não consigo tirar, até porque acho que a gente vai precisar acabar já já, porque vocês têm aula 11 horas, né? Também. Não sei se pode até me corrigir se não. Mas a gente tem um horário para tirar dúvida, que vai ser. Essa semana vai ser hoje, a partir das 7h30, e semana que vem é a nossa segunda aula para tirar dúvida, que seria quinta-feira, de 9 às 10. E qualquer coisa eu posso tirar também pela plataforma do Moodle. Então, agora, nesse momento, eu vou correr aqui só para a gente ver, de forma rápida e tal, alguns outros elementos, que são os elementos da nossa aula de hoje, e aí depois a gente fala alguma coisa aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Então, só para a gente terminar aqui, tá, já está acabando, esse é o rebite, tá? E depois vocês podem consultar aqui como que se estima que o tamanho, né, o diâmetro do rebite, nesse caso aqui o diâmetro, é só multiplicar, como a norma ou a convenção recomenda, multiplicar por 1,5 a chapa de menor espessura. E aqui umas fórmulas úteis para calcular o comprimento útil do rebite. Né? Você pode calcular considerando a cabeça, considerando o diâmetro ou não, dependendo da cabeça. Pino, tá? Muito utilizado aqui em situações que a gente quer unir, porém, o pino, né, ele pode ser ele não resiste à solicitação de torção, então você consegue, por exemplo, nesse caso aqui é muito bom para o carro fazer curva e carregar aqui as coisas atrás, aqui tem um desenho representando. Ele não tem rosca como parafuso, tá? E ele não é preso. Muitas das vezes ele não vai ter uma porca para ficar prendendo aqui, então ele pode rotacionar. O parafuso já é preso e não deixa esse movimento acontecer. Então ele é muito utilizado aonde? Em academias, né? Você tem ali um pino só para mudar a placa, às vezes que você vai fazer o exercício. E na indústria de transporte, né? Para você conectar vagões, caminhões, assim, né? Veículos bem grandes e metrô, trem, você precisa conectar e vai estar conectado através de um pino para poder fazer esse movimento aí durante a curva. Chaveta para conectar eixos, né? Aqui um detalhezinho, mas como eu vi que vocês ainda não estão muito por dentro, não vou entrar nisso daqui porque vocês ainda precisam ter mais uma noção sobre cisalhamento, esmagamento e tensão, né? Então a gente vai trabalhar melhor isso daí
na aula de dúvida e na próxima aula para poder estar falando melhor sobre essas fórmulas aí. Então, só apresentar para vocês as arruelas e as funções delas, né? A função dela, que é de acomodar ali a porca no parafuso, né? Então, você vai ter o parafuso e a porca, e às vezes você usa uma arruela para acomodar melhor, para distribuir o esforço, né? Porque quando você aperta aqui o parafuso, ele está comprimindo aqui essas chapas, então elas estão sujeitas a uma compressão que a arruela pode minimizar isso daí. Os anéis elásticos, muito usados também para vedar ou travar alguma coisa, que representando ó, quando você tem, você quer vedar ou você quer restringir, você pode usar um anel elástico aqui para prender melhor, para fixar melhor o elemento no outro. E os cabos de aço para conectar, né, muito utilizados aí em ponte rolante, escavadeira e movimento transporte de carga. A gente vê aqui, né, no GIF o cabo de aço aqui pelo meio, né, exercendo essa função aí de puxar mesmo a engrenagem aqui e transmitir o movimento. Ele está dividido aí em algumas partes, né? Ele não é um cabo só, a gente vai ver isso, né? Ele é feito de vários cabos para compor o cabo mesmo de aço propriamente dito. Aqui alguns padrões, não precisa decorar isso aqui, tá, pessoal? Só para vocês saberem e olharem aqui como que pode ser montado um cabo de aço. E aqui algumas observações só para ser um exercíciozinho resolvido, depois vocês podem olhar, só para vocês terem uma noção de como que dimensiona e como que analisa um cabo de aço, tá? E aí eu vou finalizar aqui, vou passar então a palavra a vocês para a gente encerrar e, e a gente conversar aí um pouco. Desculpa. Vou parar de gravar aqui, vou interromper a gravação, tá?